Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma quinta-feira que nos fez o Senhor e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História, onde hoje retrataremos alguns dos nossos juízes, mas antes de falarmos especificamente dos nossos juízes hoje, eu quero me ater com você a falar da história de um homem chamado Abimeleque. Essa história, apesar dele não ter sido um juiz, também se encontra no livro de Juízes. Por quê? Porque Abimeleque era um homem perverso, maligno, onde suas atitudes eram totalmente distantes de Deus, e ele era filho de Gideão com uma concubina, e ele mata 70 dos seus irmãos para que ele possa se tornar rei. E isso acontece, ele reina por 3 anos. E então é muito importante falarmos dos marcos dessa história, de toda a maldade que existe por trás dela, porque, de certa forma, ela teve uma grande importância na história e na construção da história de Israel, visto que a maldade e a atrocidade que esse homem fez foi algo completamente marcante. E lá no capítulo 9 de Juízes, essa história, então, é revelada para que nós a possamos conhecer. E é sobre ela que nós vamos começar falando aqui hoje. Então, se você não conhece, ou mesmo que você conheça, vamos falar dela juntos. Então, simbora! Como dito, a Bíblia nos faz conhecer a história deste homem no capítulo 9 do livro de Juízes. Não é nem preciso dizer muito a respeito do coração que ele tinha, do caráter e da personalidade que ele tinha, visto que aqui já foi narrado o fato de que ele matou 70 dos seus irmãos, e isso já nos fala muito a respeito de quem ele era, da inclinação perversa que o seu coração tinha e do caráter dele, que certamente não era um caráter ímpar. A Bíblia prossegue dizendo, e abrindo as cortinas para o nosso conhecimento, no capítulo 9, que Abimeleque então foi aos irmãos de sua mãe em Siquém. A intenção dele era persuadir o coração das pessoas para que ele pudesse ganhar espaço político para que então acontecesse o que ele queria, que ele se tornasse rei. Ele era filho de uma concubina, então certamente isso não aconteceria dele ser um sucessor, até porque naquela época nós ainda estamos nos livros dos juízes. Não era uma época monárquica, era uma época de juízes, onde Deus ali levantava um juiz para libertar o povo do jugo opressor de um povo estrangeiro, e então depois disso julgavam ali a Israel, e quando morriam não tinha isso da sua descendência assumir. Mas Abimeleque queria, porque queria tornar-se rei. E isso acontece. Mas até que isso aconteça, ele tinha um longo caminho para se tornar rei. E então o que ele decide fazer? Matar os seus 70 irmãos para que ele pudesse ter o caminho livre. E a Bíblia vai narrar como ele fez isso. Como dito, ele foi aos irmãos de sua mãe e falou para toda a geração da casa do pai e da sua mãe ali em Siquém, para ganhar o coração daqueles homens. Ele disse assim, olha, o que é melhor para vocês? Que 70 homens governem sobre vocês? Que 70 homens dominem sobre vocês? Ou que somente um homem domine sobre vocês? Lembrem que sou vosso irmão. E então a Bíblia vai dizer que aqueles homens falaram aos homens de Siquém, falando que realmente seria mais adequado que Abimeleque então liderasse sobre eles. E o que eles vão fazer? Vão dar a Abimeleque algumas peças, olha só, lá no versículo 4, eles vão dar algumas peças da casa de Baal-Berite, peças de prata para Abimeleque. A Bíblia vai dizer que são 70 peças de prata que eles dão a Abimeleque, e com essas peças de prata, Abimeleque contrata, digamos assim, né, ele faz ali um contrato com homens levianos e ociosos, como a Bíblia mesmo vai dizer no mesmo versículo 4, para que então pudessem matar os seus irmãos. E ele faz isso no versículo 5, que diz assim, olha, e veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. E então sobrevive dos 70 e tantos filhos de Gideão apenas Jotão, o filho mais novo. E lá no versículo 6, então, Abimeleque vai conseguir aquilo que ele tanto almejava, aquilo que ele tanto queria. Ele torna-se rei sobre Israel. Mas agora nós vamos falar um pouquinho desse filho mais novo que sobreviveu, porque ele fala algo muito interessante para nós a partir do versículo 7. Então vamos conhecer Jotão, o grande sobrevivente dos filhos de Gideão.
Então a Bíblia vai dizer que Jotão se colocou no cume do monte Gerezim e alçou a sua voz, ergueu a sua voz, clamando aos homens de Siquém, contando uma parábola, a fim de expor através dessa parábola o tamanho do absurdo que eles tinham feito e ajudado ali Abimeleque a concluir. E no final dessa parábola ele vai dizer assim àqueles homens: pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Então, literalmente, ele vai falar ali, olha, se vocês se alegram com isso, se vocês acham isso justo, se vocês acham que depois de tudo que Gideão, Jerubaal fez para com Israel, livrando vocês das mãos dos midianitas, e vocês ajudaram a exterminar a sua descendência, se vocês acham isso justo, então que o coração de vocês se alegre com Abimeleque. Mas se não, que saia fogo de vocês e consuma Abimeleque, saia fogo dele e consuma vocês. Ou seja, que vocês guerreiem um contra os outros e seja feita a justiça. E isso vai acontecer, porque vai haver guerra. Abimeleque, como já dito, era um homem extremamente inclinado para o mal. E ele não se importava com nada a não ser com o seu próprio poder e que ele estivesse estabelecido no poder. E então a Bíblia vai dizer que ele se voltou contra os homens siquemitas. E não só contra os homens siquemitas, mas também contra os homens de Gaal. Ele vai guerrear contra esses homens e vai vencê-los. E é sobre esta guerra que nós vamos falar agora. Então a Bíblia vai dizer que nessa guerra o que acontece? Abimeleque se levanta contra os homens siquemitas, contra Gaal, filho de Ebed, e então ele arma-se ali com 4 tropas, e com essas 4 tropas ele monta durante a noite emboscada para que eles pudessem tragar os homens de Siquém. E isso acontece. Gaal, filho de Ebed, desce então quando ele percebe a movimentação que está acontecendo, então ele desce a pelejar ali contra Abimeleque, mas ele foge da face de Abimeleque, portanto ele perde a batalha, porque Abimeleque prevalece contra eles. E se cumpre aquilo que Jotão havia dito, que eles pelejariam uns contra os outros, que sairia fogo deles e consumiria Abimeleque, e fogo de Abimeleque consumiria eles. E então, meus irmãos, eu estou encurtando aqui, resumindo, porque é um capítulo muito grande, que tem 57 versículos nos contando a respeito dessa história. Mas agora nós retrataremos finalmente a morte desse grande vilão na história do povo de Deus. Simbora? Olha, Abimeleque estava cheio de confiança, estava vencendo guerra, sitiando cidade, conquistando território, então estava super na sua autossuficiência. Só que a Bíblia vai dizer a partir do versículo 50 que ele foi sitiar uma cidade chamada Tebes e ele tomou a cidade. Só que nessa cidade havia uma torre forte, onde as mulheres e os homens e todos os cidadãos daquela cidade foram se refugiar. E eles fecharam a porta dessa torre forte e ficaram lá se refugiando. E Abimeleque não estava nem aí para isso. Ele continuou lá pelejando e ele foi até essa torre e continuou lá combatendo as pessoas para tentar matá-las. E a Bíblia diz que quando ele foi incendiar a torre para matar as pessoas que ali estavam, que estavam ali dentro, uma mulher, mais uma vez uma mulher protagonizando um grande papel numa história de suma importância. A Bíblia vai dizer que uma mulher então lançou uma mó da torre na cabeça de Abimeleque. Uma mó, ou seja, uma pedra de um moinho na cabeça de Abimeleque. A Bíblia vai dizer que quebrou-lhe o crânio. Só que esse homem era tão ruim, gente, mas tão ruim que ele não morreu de imediato, não. A Bíblia vai dizer que ele ainda falou assim pro moço dele: para que não se diga de mim que eu fui morto por uma mulher, atravessa tua espada e me mata. E então ali o moço que carregava as armas dele faz exatamente isso, segundo a ordem que ele deu. Atravessa a espada e mata então Abimeleque. E assim Abimeleque morre. Mas assim, ele governou durante 3 anos, Não foi pouco tempo, não foi pouca coisa. Esse homem realmente conseguiu superar todo o nível de maldade. Então no versículo 56 e 57 a Bíblia nos diz assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.
Então assim conclui esse ciclo terrível e tenebroso na história de Israel. E depois disso, então, vai levantar-se um juiz. O nome dele, Tola. E nós vamos conhecer um pouquinho dele, e é bem curtinha a história dele agora. Então a Bíblia vai dizer que depois desse episódio com Abimeleque, levantou-se um homem de Zacar, chamado Tola ou Tolá, filho de Poá, filho de Dodô, que levantou-se para então libertar a Israel, e ele liderou a Israel como juiz por 23 anos. A sua história é contada apenas em um versículo que eu vou ler aqui para você. Depois de Abimeleque, um homem de Zacar, chamado Tola, filho de Poá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Então essa é a história do nosso sexto juiz, né? Porque Abimeleque foi um equívoco na história, não foi juiz, foi simplesmente ali, constituiu-se rei, fez tudo que fez, mas não faz parte então desse nosso compilado aqui. Então agora nós vamos conhecer o nosso segundo juiz de hoje, Jair. Então, depois de Tola, levantou-se Jair, também com a sua história muito curtinha, retratada apenas em 3 versículos do capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, que vai dizer que ele era um homem que veio de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam jumentos e possuía 30 cidades também, que até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Vou ler aqui os 3 versículos para você. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. E então nós conhecemos hoje a história de Abimeleque, Tolá e Jair. Nós estamos no nosso 7º juiz. Jair foi o nosso 7º juiz hoje. Me conta, o que você achou? Você conhecia a história de Abimeleque? Conhecia a história desses 2 juízes? Porque independente, pessoal, da história ser muito longa, né, do juiz, ou muito curta, o importante é que eles fizeram algo para contribuir com o seu povo e que foram usados por Deus no momento oportuno para que então Israel obtivesse livramento. No nosso próximo episódio nós vamos começar retratando a história de Jefté, um juiz também de uma história muito incrível, onde dentro da sua história existem muitos infortúnios, episódios, reviravoltas, muitas coisas legais que a gente vai destrinchar no nosso próximo episódio. Então se inscreva nesse canal, fala aqui comigo nos comentários o que você está achando, tá bom? Envie sugestões, esse canal é nosso e o objetivo aqui é fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus juntos e que nós possamos sempre juntos estar em torno da Bíblia, falando daquilo que ela nos traz como forma de conhecimento, tá bom? Então curte, compartilha o vídeo, não esquece de curtir o vídeo que você me ajuda muito, viu? Fique com Deus, até semana que vem, tchau, tchau, Deus te abençoe.